Shalom, queridos! Hoje é dia 10 de março do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 30 de Adar do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações, algumas reflexões dentro da mesma para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Lembrando que a palavra Torá significa instrução. Então, quando nós estudamos a palavra do Eterno, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos aprendendo sobre a vontade do Criador, a vontade de Hashem, o que Ele quer que nós façamos de maneira que nós o alegramos. Portanto, nós temos a palavra Torá, que significa instrução. Como disse o profeta Isaías no capítulo 51, verso de número 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma instrução para todos os povos. Se você deseja aprender a vontade do Eterno para a sua vida, basta você estudar a Bíblia, basta você estudar a Torá. Queridos, essa semana nós começamos os nossos estudos na Parashat de Vayakhel. Vayakhel significa "e ele congregou", se referindo a Moisés depois que ele desceu do Monte Sinai. A Torá fala para nós que Moshe ele vai reunir os Benei Israel, os filhos de Israel, e transmitir para eles a mensagem de Hashem, referente ao perdão, porque o contexto mostra que os Benei Israel, que os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, praticando o pecado de idolatria, fazendo um bezerro de ouro e o adorando. Então Moshe, ele traz essa boa notícia para os Benei Israel no dia 11 de Tishri do ano 2449, e Moshe diz para o povo de Israel que Hashem perdoou o pecado deles. Posteriormente, a Torá fala para nós algumas instruções, por exemplo, sobre o Shabat e sobre a construção do Mexicã, a construção do tabernáculo. Hoje eu quero falar sobre essa temática, tornar o Shabat sagrado. E aqui é importante nós falarmos sobre o Shabat, que o Shabat ele é uma aliança entre Hashem, entre o Criador e o povo de Israel. E essa verdade, ela se encontra na própria Torá. Eu separei aqui um texto da Torá para juntos estarmos lendo, e você vai perceber que o Shabat, ele é uma aliança entre Hashem, entre o Criador, entre o Eterno e o povo de Israel. Mas onde está registrado essa verdade que o Shabat, ele de fato é uma aliança somente entre Deus e o povo de Israel? Então vamos ler aqui um texto da Torá para fundamentarmos essa argumentação. Então estou aqui com a Torá, com o comentário de Rashi em mãos, e a referência é o livro de Êxodo, capítulo de número 31, verso de número 12. Então vem a Torá e fala para nós: Deus falou a Moshe dizendo: você falará aos filhos de Israel dizendo-lhes: mas vocês devem guardar meus Shabatot, pois ele é um sinal entre mim e vocês por todas as gerações, para saber que eu, Deus, os santifiquei. Guardem
o Shabat, pois é algo sagrado para vocês. Deus falando para o povo de Israel. Então, a Torá, ela traz para nós, ela fundamenta para nós que o Shabat não é um mandamento para os gentios. O Shabat não é um mandamento para as nações, mas é uma mitzvah para os Benei Israel. Então, a Torá apresenta para nós o Shabat como uma aliança entre Hashem, entre Deus e o povo de Israel. E aí surge a pergunta, já que este canal, os estudos aqui é bem contextualizado para os Benei Noach, como nós ficamos em relação ao Shabat? Se o Shabat ele é uma aliança entre Hashem e o povo de Israel, e nós, Benei Noach, como nós devemos encarar, interpretar o Shabat? Importante aqui eu abrir um parênteses, que o Shabat, ele jamais poderá ser substituído. Por exemplo, é proibido pela lei judaica transformar, por exemplo, o domingo num dia sagrado. É proibido pela Torá, é proibido pela lei judaica transformar um outro dia da semana como o dia de Shabat. O Shabat, ele também não tem um prazo de validade, porque é uma aliança perpétua, repito, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 31, uma aliança perpétua entre Hashem e o povo de Israel. Então aqui eu fecho parênteses com este relato, com essa argumentação, que o Shabat é Shabat, não pode ser outro dia. O Shabat é sagrado, ele é permanente, ele é para sempre, e o povo de Israel tem essa aliança com o Criador, porque o Shabat foi dado para eles. E pela lei judaica, um não-judeu, ele não pode guardar o Shabat. E quando nós falamos guardar o Shabat, nós estamos falando em guardar os 39 passos, as 39 proibições do Shabat. Isto é pertinente ao povo judeu, ao povo de Israel. Então, para fundamentar mais essa argumentação do Shabat, já que vamos tratar essa temática, e a própria Parashat, ela fala para nós, bem na aliá número 1, a importância do Shabat. Então, nós quando lemos aqui a Parashat, os primeiros versículos, nós vamos ver, queridos, Hashem chamando a atenção do povo de Israel em relação ao Shabat. Nós vamos estar desenvolvendo essa temática, tornar o Shabat sagrado. Mas voltando à pergunta, e nós, Benei Noach, como nós devemos interpretar o Shabat? Como nós devemos encarar o Shabat? Já que o Shabat, de acordo com a Torá, livro de Shemot, capítulo 31, é uma aliança entre Hashem e o povo de Israel. E como fica as nações, os gentios, em relação ao Shabat? Logo de cara, nós já aprendemos que nós não temos a obrigação de guardar o Shabat e não podemos guardar o Shabat porque o Shabat é uma aliança entre Hashem e o povo de Israel. Então eu quero trazer aqui uma explicação do nosso rabino. Nós que somos Benei Noach, nós estamos debaixo da orientação de um rabino ortodoxo. O nosso rabino é o rabino Yaakov Gerenstad, e o nosso rabino, ele escreveu um livro chamado Guia Benei Noach. O que é o livro Guia Benei Noach? São instruções para um gentil, para um não-judeu, de como servir a Hashem, servir a Deus dentro da lei judaica. Então o Rav Yaakov, ele traz para nós aqui no Guia Benei Noach, na página 74, as seguintes palavras referindo-se ao Shabat. 2 mitzvot foram outorgadas referente ao Shabat: Shamor e Zahor. Então, o Rav, ele fala para nós aqui 2 conceitos, 2 palavras, Shamor e Hazor. Traduzindo no português, guardarás
e lembrarás. Guardar o Shabat é uma mitzvah, presta atenção que um rabino está falando. Guardar o Shabat é uma mitzvah proibida a um gentil. Então o Rav ele fala para nós que o Shabat ele não pode ser guardado por um gentil. Então quando nós lemos, por exemplo, na Torá, e guardarás o Shabat, lá no livro de Shemot, capítulo 20, é uma referência para o povo judeu, é uma aliança para o povo judeu. Ele sim deve guardar o Shabat. Porém, dentro da Torá, nós temos uma outra explicação, uma outra expressão chamada Zahor. Lembrarás o dia de Shabat. Sim, é pertinente a um Ben Noach. Um Ben Noach deve lembrar no Shabat que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, introspectando e fixando assim a ideia de que o mundo foi criado por Deus nos 7 dias da criação. Esta lembrança pode ser feita simplesmente mencionando os versículos da Torá que falam sobre a criação do mundo em 7 dias e que no Shabat descansou, ou pode ser feita sobre um copo de vinho. Então, como que o não gentil ele pode lembrar do Shabat? Então, o que é importante nós falarmos dessas duas expressões. O Shamor, que é guardarás, é pertinente ao povo de Israel, é pertinente ao judeu. Já Zahor, lembrarás, é pertinente a um Ben Noach. Então, o Rav Yaakov Gerenstad, ele fala para nós aqui, no guia Ben Noach, que o Zahor, o lembrarás o dia de Shabat, é pertinente a um Ben Noach. E nós podemos lembrar, nós podemos celebrar o Shabat, no sentido de lembrar do Shabat, lendo uma porção do livro de Gênesis, entendendo que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então, por exemplo, nós podemos também lembrar o Shabat com um copo de vinho. E aí nós fazemos o Kiddush e lemos o texto de Bereshit, que diz: o 6º dia foram terminados os céus e a terra, e todos os seus exércitos. E terminou Deus no 7º dia a sua obra que ele fez, e descansou no 7º dia de tudo que ele fez, e abençoou o 7º dia e o santificou. Então, nós que não somos judeus, nós podemos lembrar do Shabat. O guardar o Shabat, ele é uma referência, ele é pertinente ao povo de Israel. O lembrar o Shabat é uma referência ao Benei Noach. Então aqui são alguns conceitos, algumas explicações que nós temos, que um gentil não pode guardar o Shabat pela lei judaica, mas ele pode celebrar, ele pode lembrar do Shabat, como por exemplo, lendo uma porção do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, onde nós internalizamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, se chegar o Shabat, nós lembrarmos que Hashem, ele é o Criador de todas as coisas e que ele é soberano, ele administra toda a sua criação, já estamos lembrando do Shabat e estamos honrando a Deus. Isso sim é pertinente a nós, Ben Noach. Podemos fazer isso sem nenhuma dificuldade. Nós, Ben Noach, referente ao Shabat, podemos fazer uma parte do Kiddush e podemos fazer também a Havdalah, assim saindo do dia santo, do dia Kadosh, para os demais dias da semana. Então, saindo dessa explicação, desses conceitos do Shabat, que o Shabat, o guardarás, é para o povo judeu, e o lembrarás, sim, é pertinente a um Ben Noach.
E nós podemos lembrar do Shabat citando alguns versículos do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, ou, como diz aqui o nosso rabino, no momento do Kiddush com um copo de vinho, citando esse texto das Escrituras hebraicas. Sendo assim, estaremos celebrando, lembrando, honrando o Shabat, porque estamos emitindo esse entendimento que Hashem é o Criador de todas as coisas. Queridos, e como nós podemos tornar o Shabat sagrado? Nós não temos a obrigação de guardar o Shabat, já foi falado aqui. Porém, o Shabat, ele deve ser tratado por nós como um dia diferente, porque, de fato, é um dia santo, é um dia Kadosh. Nós não podemos guardar o Shabat, mas devemos honrá-lo com toda reverência e tratá-lo como um dia especial. Sendo assim, queridos, eu trouxe aqui uma lição prática para nós dentro dessa parashat, porque a própria parashat ela tem um alerta para o povo de Israel em relação ao Shabat. Vamos ler aqui alguns versículos da Torá dentro dessa parashat de Vayakhel, livro de Êxodo, capítulo 35, versos 1 até o verso 2. Então fala a Torá para nós. Moshe reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Por 6 dias de trabalho será feito, mas o 7º dia deve ser sagrado para vocês. Um dia de completo descanso para Deus. Quem quer que faça trabalho nele será posto à morte. Não acendam fogo em todo lugar onde vocês viverem no dia de Shabat. Moshe disse para toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Deus ordenou a dizer. Então nós bem sabemos que os Benei Israel, os filhos de Israel, aqui nessa parashat, eles vão construir o tabernáculo. Porém, uma mitzvah de construir o Mishkan fora dada, porém, no Shabat, eles não deveriam trabalhar. Então aqui nós aprendemos uma administração do tempo, trabalhar os 6 dias da semana, fazer o Mishkan. Porém, no Shabat, Hashem aqui na parashat de Vayakhel, ele proíbe o povo judeu de construir o Mishkan e de fazer trabalhos no Shabat, porque o Shabat é descanso, é um dia especial para o povo de Israel. E qual é a lição que nós tiramos para nós aqui? Tornar o Shabat sagrado. Nosso trabalho durante a semana é importante, especialmente se o fizermos de uma maneira que ajude a refinar o mundo, transformando-o num lar para Deus. Então aqui a reflexão do livreto Beshinantan, ele traz para nós o seguinte entendimento: Hashem nos deu 6 dias da semana, e nesses 6 dias nós devemos fazer todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhos, de uma maneira que nós possamos influenciar o mundo, trazendo luz para esse mundo com o cumprimento das mitzvot, com o cumprimento da Torá. No entanto, não devemos permitir que o trabalho nos domine, reivindicando a atenção exclusiva de nossas mentes e corações. Não se deve permitir que o trabalho se sobreponha aos horários de oração, estudo de Torá, ações de caridade, educação aos filhos e assim por diante. Então nós temos um alerta dentro dos 6 dias da semana. Nós devemos trabalhar os 6 dias,
conseguir o nosso sustento e fazer o nosso trabalho com excelência, sendo um exemplo, influenciando as pessoas a enxergarem a luz de Hashem, a luz do Eterno em nós, pelo cumprimento dos mandamentos da Torá. Porém, o trabalho em excesso, e essa é a advertência, é o alerta para nós, não pode ser tão excessivo no sentido de eliminar o nosso tempo com o estudo da Torá, com as tefilote, com as orações, com ações de caridade, educação para os filhos e assim por diante. Então nós precisamos calibrar, balancear a nossa semana. Nós temos 6 dias de trabalho, é verdade. Porém, isso não significa que nós devemos anular o nosso tempo com Hashem, o nosso tempo com o Criador. Dentro desses 6 dias, nós temos que ir atrás do nosso sustento, do nosso trabalho, para sustentar a nossa família, para fazer tzedakah, para a divulgação da Torá, porque Hashem, o Eterno, ele nos deu um trabalho, nos deu meios para nós nos sustentarmos, e nós devemos honrar Hashem, dedicando o seu trabalho, porém com alerta. O nosso trabalho também não pode tirar o nosso tempo com Deus. Não pode tirar o nosso tempo das orações, do estudo da Torá, das caridades. Então aqui nós tiramos uma grande lição, a importância da administração do tempo. Nós temos 6 dias durante a semana e temos que aproveitar esses dias para ganharmos o nosso sustento, para termos tempo com Hashem e trazermos consciência divina, trazermos luz de Deus para este mundo inferior na linguagem da Kabbalah. Então, o alerta para nós é: trabalhe, mas não esqueça de Deus. Trabalhe, ganhe o sustento, mas não corte o estudo da Torá, as preces, as orações e atos de bondade para o próximo, e aí principalmente a educação dos seus filhos para quem tem filhos. Quando dedicamos todas as nossas energias ao trabalho durante a semana, pode ser difícil desligar-nos dele no Shabat. Pensamentos, preocupações com o trabalho continuarão a nos perturbar, mas se preservarmos um senso de equilíbrio ao longo da semana, seremos capazes de nos concentrar adequadamente na santidade no dia de Shabat. Então, já que o Shabat é um dia sagrado, o povo judeu, de acordo com a Torá, Shemot capítulo 20, deve guardar o Shabat porque é uma aliança entre Hashem e o povo de Israel. Isso está na Torá, lá em Êxodo capítulo 31. Então, eles devem guardar o Shabat porque é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Nós, Bnei Noach, não temos a obrigação, e pela lei judaica, nós não podemos também guardar o Shabat, mas podemos lembrar do Shabat, podemos honrar o Shabat, podemos lembrar do Shabat, celebrar o Shabat, no sentido de lermos, por exemplo, uma passagem das Escrituras, lermos o texto de Bereshit, o texto de Gênesis, que relata que Hashem criou o mundo, criou todas as coisas. Que tal nós, como bons Bnei Noach, lembrarmos o Shabat? Como aprendemos? No Shabat, nós podemos relembrar, internalizar que Hashem é o Criador de todas as coisas. Que Hashem, além de Criador, ele administra todas as coisas para o seu propósito final. E nós, como não gentios, como filhos de Noé, como Bnei Noach, no Shabat, pelas escrituras judaicas, nós podemos lembrar
que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando nós lembramos que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele administra todas as coisas, nós estamos dizendo: eu dependo de Hashem. É pela graça de Hashem que nós estamos aqui. Nós viemos para este mundo com uma missão. E a nossa missão é fazer dessa terra a morada de Hashem. Nós sabemos que Hashem escolheu um povo. E este povo é o povo judeu. Este povo é o povo de Israel, o filho primogênito de Deus, como está registrado no livro de Êxodo, capítulo 4. Israel é o filho primogênito de Deus. Mas está escrito que as nações, que os Bnei Noach vão servir ao Eterno ombro a ombro com os judeus. Isso está lá no livro de Sofonias, capítulo 3, verso 9. Naqueles dias, todos servirão a Deus no mesmo consenso, andando ombro a ombro com o povo judeu, com o povo de Israel. Sendo assim, queridos, enquanto os judeus têm a mitzvah do Shabat, só eles podem guardar o Shabat, porque de acordo com o livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 31, versos 12 e 13, é uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Enquanto eles honram o Shabat, enquanto eles guardam o Shabat, guardando os 39 passos do Shabat, nós, as nações, os gentios, de acordo com a lei judaica, já que não podemos guardar o Shabat, nós podemos lembrar do Shabat. Como? Lendo um texto das Escrituras, livro de Gênesis, que fala da criação do Criador. Quando fazemos isso, estamos lembrando do Shabat. Estamos lembrando que nesse dia tão santo, Hashem é o Criador de todas as coisas. Que possamos aproveitar a semana, os 6 dias da semana, para estudarmos a Torá, falarmos com o Eterno, fazermos atos de bondade, levarmos luz divina para esse mundo inferior, como é chamado assim na Kabbalah, e no Shabat já vamos estar bem conectados, preparados para lembrar do Shabat. Shabat, para nós não judeus, representa muito saber que Hashem é o Criador de todas as coisas. E Ele deu as mitzvot para nós não judeus. Ele nos deu 7 mandamentos. E quando guardamos, de fato, somos chamados como um tzadik, um justo entre as nações. Tornar o Shabat sagrado. Se prepare.